Não teve outro momento em Solo Leveling em que Jin-Woo quase vai de arrasta igual a esse. Mas é claro, tirando aquele dia em que aquela estátua lazarenta humilhou ele. Então vamos lá para mais um vídeo épico de Solo Leveling. Após aquela luta top contra Thomas Andre, que por sinal você pode assistir ela completa aqui no canal, o protagonista junto com seu amigo volta para o último dia da Conferência Internacional das Guildas. O prota pergunta se seu amigo já se recuperou daquela surra que ele pegou do caçador Dong-Su. Ele responde que tá tudo beleza e se emociona em lembrar que Jin-Woo lutou contra Thomas só pela amizade deles. Adam White aparece e mostra uma lista de nomes de caçadores que provavelmente estão na mira dos monarcas. O protagonista então sai espalhando os soldados dele nas sombras de todas as pessoas que estão ali, pois assim será mais fácil saber quando um dos monarcas iria aparecer. Então de repente o clima fica tenso. Thomas Andre aparece todo arrebentado querendo trocar uma ideia com Jin-Woo. Ele fala que a sua recuperação irá demorar e pergunta por que o protagonista não matou nenhum membro da guilda dele. Jin-Woo responde que nenhum deles errou ao ponto de merecerem a morte. Thomas fala que apesar de tudo, ele vai fazer um funeral decente para o caçador Dong-Su e agradece o protagonista por ele ter poupado a vida dos membros da guilda Scavenger. A secretária dele pede o número do telefone de Jin-Woo, pois ela queria entrar em contato para presentear ele mais tarde. Mas o protagonista fala que não precisa nada disso, mas ela insiste, pois Thomas fica inconformado quando fica devendo algum favor para alguém. Então Jin-Woo fala que aceitaria uma adaga de boa como presente. E a conversa termina ali. A história continua com o presidente Go em seu escritório se queixando sobre alguns sintomas em seu coração. O corpo dele está mais debilitado a cada dia que passa. Ele atende a ligação da sua esposa e avisa que está tudo bem, que logo voltará para casa. Mas de repente ele sente um poder sinistro no escritório. Quando ele olha para o lado, ele se depara com o monarca do gelo observando ele. O presidente Go sabe que não pode derrotar aquele adversário sozinho, pois ele nem conseguiu sentir ele chegando. O monarca fala que aquela sala estava isolada do mundo exterior e já vai lançando um fragmento de gelo no veterano só para mostrar que a treta é séria. O presidente Go pergunta quem diabos era aquele cara. Então o monarca percebe que, apesar do presidente possuir o poder dos governantes, os inimigos mortais dos monarcas, ele era apenas um humano comum, sem as memórias dos governantes. Acontece que os governantes emprestaram seus poderes para alguns caçadores da terra para que eles lutassem no futuro contra os monarcas. E por isso esses caçadores se tornaram os mais fortes do mundo, fazendo com que eles fossem os principais alvos dos monarcas. Além do presidente Go, temos outros conhecidos, como por exemplo, Thomas Andre, Liu Zigang, o pai do Jin-Woo. E tem até o caçador Jonas, que é brasileiro, mas o pobre morreu nas mãos dos monarcas, sem ao menos aparecer na história. Aqui é o Brasil! Voltando para a luta, o monarca do gelo lança uma bola de gelo em cima do presidente Go, forçando ele a liberar o poder da luz dos governantes. Então, um segundo ataque é lançado, mas o chefe Go desvia o ataque só com uma mão. O monarca do gelo fala que eles já localizaram todos os 7 fragmentos de luz dos governantes e que 2 já foram pro saco, e que o próximo seria o presidente. Então o velhote fala para ele tentar a sorte. O monarca do gelo lança uma trilha de gelo na direção da cabeça do presidente Go, mas o bichão quebra o gelo com a testa e já avança dando um soco no monarca de gelo, mas ele se esquiva facilmente. E contra-ataca com uma estaca de gelo, mas o velhão também se esquiva. Então eles vão pra trocação de soco e gelo e a porra toda. Mas o presidente Go sabia que seu corpo idoso não aguentaria aquela luta por muito mais tempo. Então ele vai pro tudo ou nada, usando sua força restante. Ele concentra sua força em um último golpe na direção do monarca do gelo, mas o ataque não surte muito efeito. E para completar, o vilão cobre o seu peito com uma camada de gelo, saindo totalmente ileso. O monarca então avança em direção ao velho Go, enfiando uma estaca de gelo em seu peito. Mas o velhote ainda não se deu por vencido. Ele lança um ataque em direção à parede da sala, quebrando ela e também rompendo a barreira que estava isolando a sala ali. O monarca do gelo fica rindo daquele fracasso de ataque. Ele achava que aquilo era para ele. A verdadeira intenção do presidente Go era fazer com que o soldado das sombras que Jin-Woo deixou na sombra dele escapasse dali e trouxesse reforços. Então, um soldado formiga sai da sombra do velho Go e escapa pelo buraco na parede. O monarca do gelo de início não liga para aquela sombra insignificante, mas de repente a ficha dele cai e ele persegue a formiga para eliminar ela
antes que ela alerte o Monarca das Sombras. Então, fora do escritório, quando o Monarca do Gelo já estava quase alcançando a formiga, o Prota troca de lugar com a Sombra e já vai pegando o Monarca do Gelo pelo pescoço. Ao ver a quantidade de soldados na sombra de Jin-Woo, o Monarca do Gelo pergunta a ele por que ele não procurou os outros monarcas, pois ele também era um monarca e era aliado deles. O protagonista não entende muito bem o que ele quis dizer com isso. Então, o Monarca do Gelo cospe um ataque de gelo em direção a Jin-Woo, forçando ele a recuar para cima. A mão dele fica congelada, mas ele invoca suas adagas e sai quebrando o gelo facilmente. O Monarca do Gelo olha para cima e fala que não estava a fim de brigar até a morte contra ele ali. Ele aponta para o presidente Go e pergunta ao Jin-Woo se ele vai deixar o velhote morrer. O protagonista olha para o escritório do presidente e quando ele vê o estado dele, ele se desespera. O Monarca do Gelo então cria covardemente uma lança de gelo e joga ela em direção ao presidente Go. O protagonista tenta usar o domínio do Monarca para parar a lança com telecinese, mas não funciona. Ele então joga a sua adaga para acertar a lança, mas a lança é teleguiada e faz um contorno. Então Jin-Woo se joga a tempo em frente à lança e reflete o ataque com a sua outra adaga. O Monarca do Gelo aproveita a distração do protagonista e abre um portal para fugir, mas Jin-Woo, com sangue nos olhos, lança todas as suas adagas. As adagas voam em direção ao Monarca de Gelo, cortando ele e cravando uma delas em suas costas. E antes de ir embora, o vilão fala que em breve ele voltaria de novo para resolver essa treta de vez. E ainda tira onda, mandando o protagonista transformar o velho Go em sombra. Então Jin-Woo, ao ver a situação do presidente Go, ele chama Beru e pede para ele curar ele o mais rápido possível. Mas a cura não está funcionando. O estado dele é muito crítico. Então o protagonista pega o Elixir da Vida para tentar salvá-lo. Mas o presidente Go o interrompe. Ele mesmo reconhece que seu estado é gravíssimo e que ele não tem mais salvação. Ele agradece Jin-Woo por ele ter vindo salvá-lo e fala que uma hora ele irá ter que escolher um lado. E com lágrimas nos olhos, ele pede para que o protagonista fique ao lado da humanidade. E no seu último suspiro, ele fala que foi uma honra ter lutado ao lado de jovens heróis e ter conhecido Jin-Woo, e então ele infelizmente acaba morrendo. A morte do presidente Go virou manchete em todos os jornais. O noticiário também começou a juntar o quebra-cabeças e conectar as mortes de Jonas, do presidente Go e de Christopher Reed. Então o triste funeral do velho Go começa no padrão terceiro Hokage. O protagonista pergunta ao chefe Jin-Chul se ele estava bem, mas o chefe está arrasado com a morte de seu grande amigo. Ele pergunta ao Jin-Woo se o monstro que matou o velhote era tão forte ao ponto de nem o protagonista conseguir proteger o velho presidente. Mas Jin-Woo responde que quando ele chegou, ele já estava praticamente morto. O chefe agradece o protagonista pelo esforço, mas Jin-Woo, com sangue nos olhos, faz um juramento de vingança contra aquele monstro assassino. Após o funeral, o protagonista reúne a imprensa para alertar o mundo que monstros bem mais fortes estão caçando os caçadores de ranking nacional. E que se esses caçadores não tiverem companheiros poderosos para os protegerem, é para eles procurarem a Associação de Caçadores da Coreia e solicitar a proteção dele. Enquanto isso, o Monarca do Gelo se reúne com os outros monarcas para falar que o Monarca das Sombras está na Terra. Ele pede ajuda deles para aniquilar de vez o protagonista, mas Tarnak, o Monarca do Corpo de Ferro, fala que é melhor esperar o Monarca da Destruição antes de avançar contra o Jin-Woo, pois o Monarca das Sombras era poderoso demais. Mas o Monarca do Gelo fala que eles também são monarcas e que eles não deveriam depender do Monarca da Destruição para tudo. Ele reforça que o Monarca das Sombras ainda não despertou completamente, que ele é apenas uma carcaça humana e fraca. Mas Tarnak nada besta, já vai tirando o dele da reta. Ele fala que não tá afim de ser capturado e ser usado como um fantoche pelo Monarca das Sombras. Assim como Baran, que no final só serviu para upar Jin-Woo. Yogumunt, o Monarca da Transfiguração, também rejeita o pedido e sai fora. Rakan, o Monarca das Bestas, chama os dois de medrosos e pergunta ao Monarca do Gelo Silad se tinha como ele provar que o Monarca das Sombras era um mero humano. Ele responde que as adagas que atingiram ele estavam banhadas de veneno, e isso é algo que Ashborn, o Monarca das Sombras, jamais faria. A Monarca das Pragas entra na conversa e fala que realmente o verdadeiro Monarca das Sombras jamais ousaria usar algo tão baixo. Daí você tira o tamanho da honra e da nobreza de Ashborn. Então os três monarcas concluem que realmente o Monarca das Sombras não despertou ainda, e concordam em exterminar logo o Jin-Woo antes que o poder do Ashborn desperte por completo. Enquanto isso,
O protagonista está patrulhando a cidade em busca de algum sinal do Monarca do Gelo. Ele está sedento por vingança. Já na Associação de Caçadores, o conselho se reúne para decidir quem será o próximo presidente da associação no lugar do velho Go. Então eles escolhem o chefe Jinchul para o cargo. Ele não se sente capaz de ocupar tal lugar, mas acaba sendo convencido de aceitar a proposta. Então a história segue para Thomas lá na sede da Guilda Scavenger. Ele e sua secretária estão indo até o subsolo para pegar um par de adagas. Elas foram feitas com as presas do dragão supremo Kamish. Thomas quer dar elas de presente ao Jin-Woo. A sua secretária não gosta muito da ideia. Ela acha que o protagonista não é digno de ter uma raridade dessas. Então Thomas resolve ir até a Coreia visitar o escritório da Guilda Arjin. Mas Jin-Woo não estava no escritório naquele momento. Estavam apenas o seu amigo e os outros funcionários. O amigo do protagonista está se cagando de nervoso com a presença do Thomas ali, pois já tinham se passado 2 horas de espera e nenhum sinal do Jin-Woo. Ai, cara, não tá passando nem Wi-Fi. Fora que ainda tinha um outro caçador Rank S, chamado de Lennart Nierman, que também queria uma audiência com o protagonista. Era uma pressão pro coitado. Então, finalmente, Jin-Woo chega ao escritório. Todos ficam desesperadamente aliviados com a chegada dele. O protagonista dá de cara com Thomas. Seu amigo desesperado pergunta por que ele não atendia os telefonemas. Ele responde que estava ocupado finalizando umas dungeons. Então Thomas já vai puxando assunto com Jin-Woo. Ele fala que trouxe um presente top pra ele, mas que não poderia dar para ele naquele local porque era um item perigoso. Jin-Woo e seu amigo já vão achando que é uma bomba. Então o protagonista pergunta ao outro caçador quem ele era. Lennart se apresenta, mas Thomas já vai se metendo na frente. Ele chama Jin-Woo para uma conversa em particular. Lennart tenta ponderar, mas Thomas dá uma de brabo e corta ele do rolê, mesmo ele tendo que passar por aquelas 2 horas de espera também. Então na mesa de jantar, Thomas fala que estava ansioso em mostrar o presente que ele trouxe para o protagonista. Ele manda um funcionário colocar uma mala em cima da mesa, e ao abrirem, Jin-Woo se depara com um par de adagas transbordando com o poder sinistro do dragão Kamish. Thomas fala que a intenção era usar a presa do dragão para fazer uma espada longa, mas o material não foi o suficiente, e ele acabou transformando ela em adaga. O protagonista ainda está impressionado com o poder da adaga. O poder dela é muito superior às que ele tem, então ele fica manuseando ela para fazer o teste. Mas Thomas fica cabreiro e manda ele ter cuidado com a arma. Jin-Woo tá vibrando com a sua nova arma. Os funcionários da Guilda Scavenger ficam suando frio vendo essa cena. Então Thomas pergunta à sua secretária se ela ainda achava errado dar aquela adaga ao protagonista, mas ela mudou de ideia. Então, de repente, todos sentem um poder sinistro perto dali. Então, quando eles olham pra cima, um portal colossal aparece no céu. Thomas fala que aquele portal é maior até que o portal que o Kamish saiu. Ele fala que seja lá o que for, o bagulho vai ser doido. As pessoas da cidade estão assustadas com o aparecimento desse portal, mas não perdem a oportunidade para postar no Instagram. Jin-Woo voa até o portal, mas uma barreira full power o impede de entrar. Então seu celular toca. O chefe Jin-Chul liga para informar que os portais do mundo todo desapareceram e que apenas aquele ali estava ativo. Jin-Woo fica surpreso com isso, mas responde que ainda irá continuar com a sua vigília. O protagonista então vai pro ginásio treinar com Beru, mas eles acabam quebrando o ginásio inteiro e pedem desculpas ao presidente da associação pelo estrago. No hotel, Thomas está fascinado com aquele portal. Ele não vai para casa antes de saber o desfecho dele. As pessoas começam a evacuar do local e o trânsito fica caótico. Jin-Woo está vigilante, mas até ele está com um mau pressentimento com o que pode sair daquele portal. Então ele busca em sua agenda uma companhia para passar os últimos momentos antes da abertura do portal. Ele escolhe ligar para a caçadora Chae-In. Os detalhes desse encontro você pode assistir nesse card aqui em cima. O vídeo tá show de bola e é focado mais na gata dele. Enquanto isso, na cidade, todos os caçadores estão reunidos para defenderem a cidade daquele portal a qualquer momento. Um dos caçadores esbarra em outra pessoa, que na verdade é o monarca das bestas Rakan. O caçador fica puto e pede para ele pedir desculpas. Mas Rakan já vai comendo a cabeça do indivíduo só numa dentada. Todos ao redor ficam paralisados. Rakan então libera todo o seu poder, matando os caçadores e destruindo tudo ao seu redor. O chefe da associação recebe a notícia que um ataque está acontecendo na cidade. Ele tenta contato com Jin-Woo, mas o prota está só no love neste momento e não atende o celular. Coitado do chefe Jin-Chul,
Mal assumiu o cargo e já tá cheio de BO. Continuando na cidade, o caçador Leonard chegou ao local do ataque. Mesmo com medo, ele quer enfrentar o monstro. Mas Thomas chega na hora e manda ele sair fora porque ele só iria atrapalhar. Finalmente, a associação consegue contato com Jin-Woo. O chefe informa que a cidade está sob ataque e não é do portal. O protagonista então pergunta ao chefe Jin-Chul quantos inimigos eram. O chefe responde que era apenas um, Jin-Woo. Então começa a pensar no monarca do gelo. O protagonista tenta conferir a situação pelas sombras espalhadas nas pessoas da cidade. Mas alguém está interferindo no seu contato com as sombras. Jin-Woo fala para a sua gata que a cidade está em perigo. Enquanto isso, o monarca das bestas está expandindo seu poder, intimidando todos ao redor. Os caçadores alimentam as suas esperanças quando veem Thomas, mas ele manda os caçadores evacuarem as pessoas o mais rápido possível. Ele sabe que aquele inimigo não é um monstro qualquer. O monarca das bestas não consegue esconder sua empolgação. Ele está sedento de sangue, mas Thomas não se intimida nem um pouco. Então os dois ficam cara a cara e liberam seus poderes de mana um contra o outro. Então Hakan ataca Thomas com as suas garras, mas a pele de Thomas é bem resistente e o ataque não surte efeito nele. Ele então contra-ataca com um socão na cara do monarca e já vai afundando a cara dele nos destroços. O caçador Hank S. Joy Chong chega na área de conflito, mas ele não é doido, então ele fica só sentindo o poder do conflito de longe. A luta continua, e Thomas dá um socão no Hakan que faz ele voar em direção a um prédio. O monarca pega impulso nesse prédio e mergulha dando uma cabeçada no abdômen de Thomas. Mas ele aguenta o tranco, segura Hakan de cabeça para baixo e afunda a cabeça dele no chão. Mas o monarca revida com um pisão na cara de Thomas, que faz ele voar para cima. Thomas se recompõe e usa a sua habilidade de reforçar a sua defesa. Então a guilda Tigre Branco chega no campo de batalha para resolver logo essa parada. Vai lá e faz o que a gente veio fazer. Tá na hora do show, campeão. Tá na hora de brilhar. Vai pra cima! Mas as coisas começam a explodir na frente deles. E o mestre da guilda, Baek, dá de cara com Hakan e sua aura sanguinária. Ele olha pro outro lado e vê Thomas, que também é outro monstro. Os caçadores da guilda gritam torcendo para o Thomas. Vai, Thomas! Bota pra torar, meu irmão! Mas Thomas já não está mais tão confiante assim. Ele pede para os caçadores fugirem logo dali. Baek tenta se transformar em fera, mas o poder de Hakan é tão devastador que faz ele se sentir como se fosse uma presa na mira de um lobo faminto. Então ele fica em choque sem conseguir se mexer, e ele então recua com a sua transformação de tanto medo. Mainha, manda o dinheiro da minha passagem. Eu não aguento mais não. Hakan usa o domínio do monarca para fazer os carros flutuarem. Ele então lança eles todos em cima de Thomas. Ele inicialmente resiste ao ataque, mas os carros começam a acumular de uma vez nele, deixando apenas um braço solto. E com esse braço ele puxa o monarca em sua direção e já explode, se livrando dos carros. Ele desfere um golpe com seus dois braços em Hakan. Ele continua desferindo uma série de golpes, mas Hakan reage segurando os punhos de Thomas e já fatia a armadura dele com as suas garras. O monarca então percebe um soldado formiga escondido na sombra de Thomas. Ele tira a formiga e destrói ela. Thomas aproveita a distração do monstro e abandona a armadura e vai para trás dele dando um mata-leão. E ainda consegue torcer o pescoço do Hakan, mas isso não funciona. Ele ri da situação e desdobra seu pescoço como se fosse a menina possuída do filme do Exorcista. E ainda dá uma mãozada no Thomas, afundando a cabeça dele no chão. Hakan fala pro Thomas que ele já estava com fome de novo e que era a hora do lanche, mas ele é surpreendido por um ataque mágico de Lennart que joga ele pra longe. Apesar de ser desprezado por Thomas, o princeso não arrega e tenta salvar ele. Thomas pede pra ele vazar dali, mas ele se recusa. Lennart está cagando de medo, mas em seu pensamento, ele já tinha aceitado a morte. Mas ele sabia que não morreria em vão, e sim para um bem maior. Então Hakan avança para devorar ele, mas no último segundo, Kaisel aparece e sai arrastando o monstro com as suas presas. Então Hakan, com um único golpe, faz Kaisel desaparecer. Mas Jin-Woo já aparece no lugar de Kaisel e já vai dando um pisão na cabeça do Hakan, que sai quebrando tudo. O protagonista pede pro mito Lennart levar Thomas para um lugar seguro e cuidar dos seus ferimentos, pois agora a chinela ia cantar. Enquanto isso, Hakan se transforma por completo em lobo. Ele sente o cheiro do Jin-Woo e confirma que ele é mais humano do que monarca. Ele pergunta ao protagonista como ele tá aguentando tão bem o poder do monarca em seu corpo humano. Então, as vozes de outros dois seres respondem que com certeza isso era obra do arquiteto. Então os outros dois monarcas que estavam de tocaia se revelam finalmente. São Kereshá, a monarca das pragas, e Silad, o monarca do gelo. A treta chega ao seu clímax.
Os 4 monarcas explodem seus poderes de mana, que chega a mudar o cenário, transformando o céu em vermelho. Jinwoo, que já tava 1000 grau, não perde tempo. Ele invoca Ygritte e toda a rapaziada das sombras para atacarem os outros monarcas ao mesmo tempo. Mas o monarca do gelo dá um sopro de gelo, congelando todos no seu esquife de gelo. A monarca das pragas, ao ver Beru, fala que estava com saudades de ver a raça dele, pois ela é a mãe de todos os insetos. Scyld fala que esses novos soldados das sombras são uns lixos de tão fracos. Aquele ataque congelou uma das mãos do Jinwoo, mas ele quebra o gelo facilmente. Ele aponta para o monarca do gelo e fala que vai matar ele ali e agora. Ele tava poucas ideias. Ao ouvir isso, o monarca do gelo se enfurece. Ele invoca um monte de golems de gelo para a luta. A rainha dos insetos aproveita o embalo e com seus insetos ela usa os cadáveres dos caçadores mortos anteriormente e transforma eles em zumbis. Os zumbis atacam. Jinwoo corta eles com as suas lâminas, mas já vai recebendo um pisão de um golem logo em seguida. Ele se esquiva e faz picadinho do golem. Ele avista o monarca do gelo e voa em direção dele. O monarca fica com o Toba na mão, mas Rakan o salva, atacando Jinwoo pelas costas. Eles vão para a trocação. Rakan fala que um pedacinho de metal não iria ferir ele, mas o protagonista fala que aquela não era uma adaga qualquer e corta o antebraço do bichano como se fosse uma manteiga. Mas a monarca das pragas ataca Jinwoo com um braço gigante cheio de veneno. Ela invoca mais deles. Rakan então reconstrói o braço dele. O protagonista respira fundo. A situação fica complicada, pois temos a rainha dos insetos atacando com seus braços e zumbis, o monarca do gelo com um monte de golems, e ainda tem esse covarde do Rakan só na retaguarda, esperando o momento certo para atacar na traição. Fora que as sombras estão todas congeladas. De repente, um esquife de gelo começa a se romper e Beru se liberta e sai voando em direção ao seu mestre. Ele sai gritando mais que tudo, xingando os monarcas. Os vilões ficam incrédulos ao ver uma sombra se libertando do esquife de gelo. Tinha que ser no mínimo nível comandante. Kereshá ataca Beru com uma de suas mãos, mas ele chama ela de louca e corta a mão facilmente. Beru se ajoelha ao seu mestre e diz: O senhor nunca foi pressionado mesmo lutando contra essas espécies superiores, como esperado do meu soberano. Nunca paro de admirar sua força infinita. Então alguns zumbis atacam, mas Beru fatia todos eles junto com seu mestre. Porém, Kereshá ataca novamente com as suas garras, acertando os dois em cheio. Jinwoo acaba se desborrachando na parede. Ele mal se recupera e o monarca do gelo lança uma chuva de pedras de gelo afiadas em cima dele. O protagonista sai rebatendo elas com as suas lâminas. Ele aproveita e lança uma adaga no coração do monarca de gelo e reforça que ele não sairia vivo dali. Scyld se irrita e tira a adaga do seu coração, e Jinwoo avança para fatiar ele, mas o vilão apenas sorri, pois como sempre, Rakan aparece por trás e com sua espada acerta um corte crítico nas costas do protagonista que faz ele sangrar bastante. Ao ver isso, Beru se desespera, mas a monarca das pragas prende ele com suas garras. Então Rakan fala que este seria o fim para o protagonista, mas Beru, em seu desespero, chama as outras sombras de idiotas e pede para todos ajudarem seu mestre. Greed ouve o chamado e se liberta do gelo, fazendo com que os monarcas se surpreendam novamente. As outras sombras seguem o chamado e também se libertam, mas o monarca do gelo fala que agora já era tarde demais, pois aquele ferimento era fatal. Mas Jinwoo apenas sorri. Ele usa a skill recuperação de status para se recuperar completamente. O mundo todo está acompanhando esta treta. Os caçadores que acompanham a luta de longe estão muito assustados com essa luta monstruosa. Lennart fala para Thomas que aquilo parece até o fim do mundo. A luta continua e as sombras estão atacando os monarcas. Beru corta a mão da mãe dos insetos, se libertando dela. Ela tenta atacar ele, mas Jinwoo aparece por trás, já fatiando aquela transformação sombria dela. Enquanto isso, em cima dos prédios, o caçador Rank S. Taiju está indeciso. Ele pensa em aproveitar alguma abertura dos monstros para dar um ataque estilo sniper neles, pois ele não está com muita fé na vitória dos caçadores. Mas o Sung-il Hwan, o pai do Jinwoo, aparece e fala para ele ficar quieto e observar a luta. O arqueiro tenta reagir olhando para trás, mas o Il Hwan já não estava mais lá. Os caçadores que vieram ajudar não conseguem se mover 1 milímetro. Todos estão esperando um milagre no resultado final da luta. Voltando para a luta, Jinwoo, ao atravessar a monarca das pragas, acaba sendo atingido por um golpe até o talo de veneno, mas ele olha para ela com desprezo e joga na cara dela que nenhuma porcaria de veneno funcionava contra ele.
monarca das pragas pira o cabeção com essa insolência e avança com tudo em cima dele. Mas Jinwoo usa a autoridade do monarca, deixando ela paralisada. Em seguida, ele pula já usando o corte vital, fazendo picadinho dela. Antes de desaparecer, Keresha está estarrecida com a escuridão da morte, pois é algo assustador até para ela. Ela que foi criada através da própria escuridão. O monarca de gelo, que estava ocupado com as sombras, não acredita naquilo. Mas Hakan fala que agora Jinwoo está mais fraco e que essa é a oportunidade certa para matar ele. Hakan pega Beru pelo pescoço e começa a destruir ele, pois os monarcas têm a habilidade de exterminar as sombras definitivamente sem chance delas voltarem como sempre fazem. Ao saber disso, Jinwoo se desespera. Ele tenta cancelar a invocação, mas isso não funciona, pois Beru está preso nas garras de Hakan. Então, o protagonista avança forçando ele largar Beru. O monarca do gelo então reconhece Jinwoo como um fraco dependente de suas sombras. Ele usa a sua autoridade de monarca para matar e ressuscitar as sombras presas no gelo, para que elas suguem toda a mana do protagonista. Ele ataca Jinwoo com seu tridente, cortando o ombro dele. Em seguida, ele levanta ele e o joga contra o chão, mas o protagonista some dali e reaparece desferindo um ataque com a sua adaga. Mas o vilão se esquiva e eles vão para a trocação de ataques. O monarca do gelo então lança o ataque decisivo com 2 foices para matar o Jinwoo, mas o protagonista consegue se esquivar. Ele vai até as costas do seu adversário para dar o golpe final, mas como sempre, aquele combo do sorrisinho mais o ataque traiçoeiro acontece novamente. Hakan aproveita a distração de Jinwoo e o ataca por trás, atravessando o corpo dele. As garras perfuram os órgãos. Lennart e os outros caçadores ficam desesperados com aquela cena. O monarca do gelo pega a adaga de Jinwoo e perfura o coração dele de vez. Ele fala que ele não é um monarca por completo, e ainda fala no ouvido dele que antes de matar as pessoas daquela cidade, ele irá torturar e fazer todos sofrerem. Todos que estavam assistindo aquilo ficam apavorados. A família do Prota está aos prantos. A gata dele ficou em choque. O monarca do gelo congela Jinwoo e fala que sente prazer em ver todo aquele ódio que o protagonista sente por ele. Jinwoo apaga de vez e o sistema informa que ele está morto e que agora ele tem a posse de um coração negro. Então ele já acorda no hospital como se tudo o que aconteceu tivesse sido um sonho. O chefe Jin-Choo entra no quarto perguntando sobre a estátua de algum deus que dizimou a equipe dele. Então Jinwoo descobre que ele voltou ao passado, precisamente ao dia em que ele ganhou os poderes dele após ser humilhado pela estátua no início da série, mas dessa vez mais forte, com os mesmos poderes que ele usou contra os monarcas. Então tudo se repete: a armadilha do Dong-suk, a luta contra aquele assassino da associação, a dungeon da neve, dos orcs, a mãe acordando, a batalha contra as formigas. Mas Jinwoo não é tolo, ele sabia que aquilo tudo era uma ilusão. Então ele pede para o responsável por aquilo se revelar de vez. E então finalmente ele aparece. Era o Rei dos Mortos, o monarca das sombras Ashborn. Ele fala que Jinwoo poderia continuar por toda a eternidade naquele sonho incrível, sem se preocupar com nada. O desenrolar dessa conversa você pode conferir nesse card acima. Enquanto isso, Hakan está certo de que Jinwoo está morto. Os outros caçadores também não conseguem mais sentir a mana do protagonista. O arqueiro desesperado pede para todos atacarem enquanto é tempo. O corpo de Jinwoo começa a soltar um poder de mana terrível. O monarca do gelo, aterrorizado, percebe que aquele poder era do verdadeiro monarca das sombras e que ele estava vindo no lugar do protagonista. Os 2 vilões desesperados avançam para impedir o nascimento de Ashborn, mas eles acabam pegando um pisão de alguém que faz eles se esborracharem contra os prédios. Era o Sung Il-hwan, pai do Jinwoo. O monarca do gelo tenta convencer Il-hwan de parar de defender o protagonista, pois se o monarca das sombras renascesse, seria um caos completo para os 2 lados da moeda, tanto para os monarcas quanto para os governantes. Mas Il-hwan não muda de ideia. Os monarcas atacam desesperadamente, mas ele se esquiva facilmente. Os 3 vão para a trocação de golpes. O monarca do gelo tenta soprar gelo nele, mas ele já vai recebendo um pisão no queixo que faz ele se arrebentar nos prédios de novo. Hakan tenta devorar Il-hwan, mas ele reage enfiando a adaga dele bem na boca do bichano, atravessando o focinho dele e já vai dando uma cotovelada. Ele joga Hakan pra longe e Hakan explode de raiva. A fera tira a adaga do seu nariz e começa a ameaçar o Il-hwan, mas o cara é brabo. Tá durando mais que o Thomas. Mas de repente, o instinto animal de Hakan sente que o perigo está à espreita. Os pelos dele chegam a ficar arrepiados. Ele olha para o corpo congelado de Jinwoo e se afasta imediatamente,
O monarca do gelo se recompõe e ele fala que vai atacar novamente, mas Rakan fala que vai parar e recuar. O monarca do gelo fica puto com Rakan, falando que àquela altura não tinha mais como parar, mas ele se recusa, pois Jin-Woo está soltando uma mana aterrorizante. O monarca das sombras está vindo. Silad fala que Rakan é um covarde e que ele está fugindo com o rabo entre as pernas. O monarca das bestas responde que o trato era derrotar ele na versão humana, e não como um monarca por completo, pois ele já testemunhou o poder dele antes. Então ele abre um portal e antes de fugir, ele deseja boa sorte pro monarca do gelo. Apesar disso, Silad não arrasta o pé dali. Pelo contrário, ele dobra a aposta e fala que ele seria o rei do mundo. Ele cria um tornado de gelo com várias lanças afiadas e joga elas em direção do Jin-Woo. Mas o pai do Prota tenta defender ele desviando elas com a sua adaga, mas elas eram muito numerosas e uma delas acaba arrancando o braço dele. O monarca do gelo concentra seu poder e cria uma pedra de gelo gigante para destruir toda a cidade e lança ela. Então o caçador Il-Hwan nada podia fazer contra aquilo. Enquanto isso, finalmente a conversa entre Jin-Woo e Ashborn chega ao fim. O monarca tenta explicar para o Prota como ele voltaria para a batalha, mas Jin-Woo o interrompe e fala que já até sabe como fazer. Os dois se despedem. Então o Prota, em um breve momento de paz, sente o vento em seu rosto e fala: Erga-se. O cara é brabo. Tacou um erga-se nele mesmo. Então o sistema avisa que Ygritte recuperou seu verdadeiro poder de rank general. Ele fala também que Beru aumentou seus poderes consideravelmente e que todas as sombras ficaram mais fortes. E que era a hora de dar tchau pro sistema de vez, pois todos chegaram no level máximo. Então Beru passa ao lado de Il-Hwan que nem um foguete. Ele voa em direção à pedra gigante de gelo, destruindo ela em pedaços. Ygritte aparece e finalmente, com a sua voz desbloqueada, ele fala que o monarca do gelo não era rei de coisa alguma, era apenas um fraco. O monarca fica espantado com essas sombras saindo da sua prisão de gelo. Então Jin-Woo finalmente se recupera, mas dessa vez a porra ficou séria. Ele já vai perguntando por que o vira-lata tinha saído dali sem a permissão dele. Assustado, o monarca do gelo, vendo o novo poder de Jin-Woo, reconhece a diferença insana entre eles. Então o protagonista ativa seu domínio das sombras, que começa cobrindo toda a Coreia. Mas depois ele começa a expandir infinitamente até pegar o mundo todo. Com esse território, Jin-Woo finalmente encontrou o vira-lata Fujão. O monarca do gelo, vendo que o protagonista estava distraído de costas, entendeu que aquela seria a única chance de vitória. Ele pega seu tridente de gelo e ataca Jin-Woo com seu poder máximo, mas o Prota, com apenas uma mão, desfaz todo o tridente. Ele fala pro monarca do gelo esperar a vez dele, porque o primeiro alvo vai ser o vira-lata que fugiu. Silad fica espantado com aquilo. Então, em uma floresta bem distante, o monarca das bestas está de tocaia. Ele finalmente está de boas longe do inimigo. Mas a atmosfera fica estranha, e então Jin-Woo aparece do nada ao lado dele. Não corra, não. O instinto de sobrevivência de Rakan não pensou em nada, a não ser abaixar a cabeça e tentar negociar. Ele fala para Jin-Woo que o monarca da destruição estava a caminho, e que se ele poupasse a vida dele, ele o ajudaria contra esse tal monarca. O protagonista fala que tudo bem. Então Rakan sorri achando que Jin-Woo é um grande idiota, pois a verdadeira intenção dele é esperar o monarca da destruição para matar o protagonista. Mas Jin-Woo fala que para ele ser aceito como seu aliado, ele precisaria sobreviver a 5 golpes dele, pois foram 5 garras que atravessaram o peito dele. Ao ouvir essa humilhação, Rakan fica putaço. Ele se transforma em um lobo gigante. Ele vai pro tudo ou nada. Jin-Woo voa em cima dele e já vai arrancando uma de suas patas. Ele fala que ainda faltam 4 golpes. Já na cidade, a treta contra o monarca do gelo continua. Ele não conhece aquela formiga diferenciada que tá curando Thomas, mas ele reconhece o Ygritte e ele tá botando pressão no monarca, fazendo ele recuar o tempo todo. Mas Ygritte para um momento, ele abre a sua capa e Jin-Woo sai de dentro dela. O protagonista joga as garras de Rakan no chão. Ele fala que ele foi pro saco e que a morte dos 3 monarcas, contando com o do gelo, serviria de aviso para os outros.
Sillad vai à loucura com tanta audácia. Ele prepara mais uma chuva de gelo, mas Jin-Woo o interrompe lançando as 2 adagas nos ombros dele. O monarca do gelo então tenta usar seu sopro gélido, mas o protagonista tampa a boca dele e fala que Rakan morreu no 4º golpe, e pergunta quantos golpes o vilão aguentaria. Então com a outra mão, Jin-Woo corta ele ao meio, fazendo com que seu corpo volte à versão humana e acabe desaparecendo completamente. Jin-Woo pergunta ao Beru onde estava a pessoa que protegeu ele. O chefe Formiga fala que ele desapareceu do nada. O protagonista olha a adaga que o homem misterioso deixou para trás. Il-Hwan está escondido perto dali. Era o fim para ele. Seu corpo estava se desfazendo, pois além do seu ferimento, ele usou demais o poder dos governantes e acabou ficando sobrecarregado. Então o protagonista surpreende ele, jogando aquela adaga nos pés dele. Jin-Woo pergunta para seu pai porque ele tá fugindo novamente sem falar nada. O pai dele começa a contar a sua história. Acontece que na sua última dungeon, após a derrota do boss, ele voltou para resgatar seus companheiros de equipe, mas ao tentar sair da dungeon, o tempo se esgotou e o portal acabou fechando, fazendo com que ele ficasse vários dias preso lá. Foi então que os governantes o encontraram. Eles prometeram tirar ele de lá, mas em troca, ele deveria virar um emissário deles, recebendo o poder do fragmento de luz no corpo e usar esse poder para caçar os monarcas, inclusive o das sombras. É claro que ele aceitou, ele não tinha escolha, mas ao voltar para a Terra, ele não pôde cumprir a sua missão, pois ele descobriu que o monarca das sombras era o seu próprio filho. Então ele apenas ficou observando de longe, incapaz de fazer algo. Mas as atitudes do atual monarca das sombras eram diferentes. Ele estava protegendo os humanos ao invés de destruí-los. Então os governantes mudaram as ordens. Eles pediram para Sung-Il-Hwan proteger o monarca das sombras, pois esse monarca seria o único que aguentaria lutar contra o Antares, o monarca da destruição, quando ele chegasse na Terra, pois ele chegaria antes dos próprios governantes. Il-Hwan fala que não queria que Jin-Woo descobrisse esse lado dele. Ele pergunta ao filho se ele sentia ódio por ele. O protagonista responde que às vezes ele sentia sim, porque ele escapou da morte várias vezes. Ele ralava muito para ajudar a sustentar a sua família, e seu pai não estava lá para esses momentos mais críticos. Mas apesar de tudo, ele fala que sentia saudades do seu pai. Jin-Woo pergunta a ele se ele sentia falta da sua família, da sua mãe e irmã. O pai é surpreendido com essa pergunta. Ele fica aos prantos. Ele responde que pensava neles o tempo todo, e ficava muito feliz em poder vê-los de longe. Ele corre para abraçar seu filho, dizendo que ele cresceu bastante. O protagonista se emociona. Il-Hwan fala para Jin-Woo não odiar os governantes, pois eles deram uma escolha para ele, e que no fim ele ainda conseguiu proteger seu próprio filho. Ele pede desculpas por não ter sido um bom pai, e fala que queria passar mais tempo com ele, mas o tempo acabou, e ele desaparece nos braços do seu filho. A mãe do Jin-Woo, que estava no apartamento deles, fala para a filha que finalmente estava na hora de se mudar dali. Ela não fala o motivo, mas foi porque ela pressentiu a morte do seu marido. O protagonista, com muita fúria, grita na cidade dizendo que irá eliminar todos os monarcas que sobraram e fala para eles se prepararem para a guerra. A luta terminou, mas o estrago foi grande. Aquela parte da cidade foi totalmente destruída, deixando muitas mortes e feridos. Os caçadores Baek e Choi Jong estão discutindo entre si para saberem qual dos dois foi mais inútil nessa batalha. Jin-Woo volta para casa e abraça a sua família, acalmando o coração das duas. O presidente Jin-Chul se emociona em saber que finalmente a vingança pela morte do seu velho amigo Go foi feita. Porém, dias depois, na mente deles, o pior ainda estava por vir. Finalmente chegou a hora daquele portal gigante se abrir. Então todos os caçadores da Coreia se reúnem para a batalha. Estavam presentes os caçadores Liu Zigang, Thomas Andre, Leonard e Jin-Woo. A gata do prota fala que nunca tinha visto ele tão nervoso assim. Isso é porque ela não viu essa cena aqui, né? Então finalmente o portal se abre, e um exército de guerreiros alados e 3 dragões supremos saem dele. Os caçadores desesperados começam os preparativos para o ataque. Agora! Mas Jin-Woo grita para todos pararem. O presidente Jin-Chul, indignado, pergunta por qual motivo ele quis parar. Os outros caçadores também ficaram confusos. Aquela era a chance perfeita de atacar antes que eles descessem completamente. Mas então o líder daquele exército sombrio desce em direção a Jin-Woo. Eles ficam cara a cara, um olhando para o outro. Então o líder se ajoelha perante o monarca e se apresenta como Belion, o marechal comandante do exército das sombras. Os dragões supremos e as outras sombras também reverenciam Jin-Woo. Todos ficam espantados com essa cena. Thomas fala para Leonard que só um dragão daqueles igual ao Kamish tinha a capacidade de destruir uma nação inteira,
e esse exército tinha 3 deles. O rolê acaba com Jin-Woo falando que aquele era o verdadeiro exército das sombras, o exército que Ashborn deixou pra ele, e que agora a verdadeira guerra iria começar para valer. Bom, galera, dessa vez o vídeo ficou bem longo, mas pra você que chegou até aqui, muito obrigado, mano. E se você puder me ajudar, compartilhe esse vídeo com seus amigos, deixa aquele like e se inscreve no canal pra receber mais vídeos de Solo Leveling como esse. Valeu e até o próximo vídeo.